dia, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 22 do livro de Ezequiel. Os pecados de Jerusalém e a ausência de intercessores. Abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 22 do livro de Ezequiel. Lembrando que esse livro foi escrito para incentivar os exilados a permanecerem fiéis ao Senhor, para que ele cumprisse a promessa de reconduzi-los à terra prometida e de conduzir o templo e Jerusalém a novas alturas de glórias. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da igreja Os Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração, compartilhando o amor, a fé e a esperança. Todos os dias estamos aqui com a palavra de Deus. E hoje nós veremos em continuidade a parte 1 que nós estamos vendo, que é o julgamento sobre Judá e Jerusalém, que começou lá no capítulo 1 e vai até o capítulo 4. Então faltam 2 capítulos para a gente concluir essa parte, porque nós estamos agora vendo também a segunda subparte, que é a segunda série de divisões, a vocação, a segunda série de divisões, a vocação, os atos simbólicos e os discursos relacionados de Ezequiel. E dentro desses discursos estamos vendo a linha K, que são os pecados de Jerusalém no capítulo 22. Seria interessante você ler mesmo previamente esse capítulo antes de dar prosseguimento. Ou então entre no nosso site, jamaisdesista.com.br e localiza o texto que você vai encontrar ilustrações, gráficos, tabela e o texto da referência para você poder acompanhar, fazer anotações e crescer cada vez mais para a glória de Deus. Então aqui nesse capítulo veremos os pecados de Jerusalém. Esse capítulo consiste de 3 oráculos, versos 1 ao 16, o 17 ao 22 e o 23 ao 31. Cada um deles introduzido pela frase, veio a mim a palavra do Senhor. Versos 1, 17 e 23. Todos os 3 servem para denunciar uma coisa, Jerusalém, pelos seus crimes. Veio a mim a palavra do Senhor contra a cidade sanguinária, o primeiro deles, do verso 1 ao 16. O primeiro dos 3 oráculos, gira ao redor do uso repetido do termo sangue, versos 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13, conforme 22, 27. Jerusalém foi denunciada pelos crimes morais e rituais. A palavra de Deus veio ao profeta que também julgará a cidade sanguinária, dizendo para fazer a cidade conhecida de todas as suas abominações, principalmente por derramar sangue dentro de si e por se dar à prática de fazer ídolos para se contaminar ainda mais com eles. A razão de Deus a estar fazendo de opróbrio às nações e escárnio a todos os povos era justamente esse fato de ela ter se tornado sanguinária e ter se dado à prática de fabricar ídolos. As outras nações a detestavam e dela se afastavam, mas os seus príncipes, conforme o seu poder, se esforçavam não para a paz ou para o Senhor, mas para derramarem sangue, verso 6. Eles desprezarem também ao pai e à mãe e oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, que Deus abominava esses comportamentos. Eles maltratavam os próprios pais, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que eram os desprovidos em Israel, sem direitos políticos, pais e provedores. Como tal, eram objeto particular do cuidado e proteção de Deus. Ainda mais desprezaram as coisas santas de Deus, profanaram seus sábados, caluniaram para derramarem sangue, subiram aos montes para comerem coisas sacrificadas e cometerem perversidade em todo lugar. Era grande a lista de pecados que a comunidade praticava. Ele continua a elencar os pecados de sangue envolvendo os próprios pais, verso 10. A mulher em seu período menstrual, o adultério, as relações proibidas entre os parentes, as humilhações de filhos e filhas, pagamentos e propinas para assassinarem o seu próximo, recebimento de usuras, ganhos ilícitos, uso de avareza contra o seu próximo, opressões e total esquecimento de Deus, verso 12. No âmbito das relações sexuais proibidas, nós vemos também muitas transgressões.
Por causa disso tudo, jamais poderiam estar de coração firme no dia da provação, ou no dia em que o Senhor pedisse contas de tudo o que eles faziam às ocultas. Porque todo pecado, para ser praticado, tem que ser feito às ocultas. Às vezes você usa uma máscara chamada Deus não está vendo, aí você põe na sua frente, ou então as desculpas, né? São as desculpas para você entrar nas trevas e praticar o pecado. Então, por causa disso, jamais poderiam estar de coração firme no dia da provação. Esse sangue no meio dela, obrigava o Senhor a espalhá-las entre as nações e a dispersá-la pelas terras para ser consumida pela sua própria imundície, sendo profanada em si mesmo aos olhos das nações. Somente nesse momento de tribulação e dor pelas consequências da sua vida dissoluta é que saberiam que Deus é o Senhor. Somente nesse momento, quando já não dava mais para fazer nada. É curioso como a Bíblia registra isso em todo o tempo, de que haverão de saber que Deus é o Senhor quando estiverem na pior situação de julgamento e dor, no auge das consequências dos seus atos treslocados. É terrível. Vamos à segunda parte. Veio a mim a palavra do Senhor, a casa de Israel se tornou em escória, dos versos 17 ao 22. E a palavra continua vindo ao seu profeta que lhe diz que a casa de Israel se tornou em escória, de bronze, de estanho, de ferro e de prata. O derramamento periódico do julgamento de Deus sobre Israel destinava-se a purificar a nação de seus pecados e conduzir um povo puro. Assim como a experiência de Israel no Egito foi comparada a um período de fornalha, assim também o exílio seria como a fornalha do ourives. O refinamento é uma ilustração comum para a purificação ou para a purgação. Como se tornaram em escórias, o Senhor iria juntá-los no meio de Jerusalém, como eles se ajuntariam no meio da fornalha, para assoprar o fogo no meio delas, a fim de se fundirem. Deus assopraria o fogo, seu fôlego, como um fole atiçando o fogo e tornando-o ainda mais quente. O medo era que nenhuma prata emergeria da fornalha, restaria apenas escória. Novamente, no meio da fornalha e do assopro do fole, haveriam de saber que o Senhor é Deus. Eu acho melhor uma atitude mental de reconhecimento antecipado desse Deus antes de qualquer sofrimento necessário ou juízo por causa dos nossos pecados. Isso seria o máximo, pois evitaria que nos pecados nos afundássemos ainda mais. Já pensou? Agora sim nós sabemos que Deus é o Senhor? Quando a gente está na pior situação, não, meu amigo, não faça isso não. A terceira delas, veio a mim a palavra do Senhor. Terceiro, veio a mim a palavra do Senhor contra os sacerdotes, contra os príncipes e o povo de Deus. Então aí contra as autoridades, contra os pastores, se a gente aplicar para o tempo moderno, contra aqueles que pregam a palavra nos tempos de hoje. Novamente, por último, nessa série de 3, nós estamos na terceira, veio a ele a costumeira palavra do Senhor, para dizer a ela que não era terra purificada, nem regada de chuvas no dia da sua indignação. Conspiração de profetas havia no meio dela, como um leão que devora a gente. Ele devoraria vidas humanas, tomariam seus tesouros e tudo o que era precioso, multiplicando desta forma o número de viúvas na cidade, verso 25. Dos versos 26 ao 29, presta atenção, é feita uma lista de coisas erradas que os sacerdotes, os príncipes do povo e o próprio povo de Deus praticavam em total profanação e descaso de Deus e das suas leis. Sacerdotes violando as leis, sacerdotes profanando coisas santas, sacerdotes não fazendo diferença entre o santo e o profano, sacerdotes não ensinando a discernir entre o impuro e o puro, sacerdotes escondendo os seus olhos dos sábados, os seus príncipes no meio dela sendo como lobos que arrebatam a presa, os seus príncipes derramando sangue e destruindo vidas, os seus príncipes adquirindo lucro desonesto, os profetas fazendo para eles reboco com argamassa fraca, os profetas tendo visões falsas,
os profetas adivinhando-lhes mentira, dizendo: assim diz o Senhor, sem que o Senhor tivesse falado. O povo da terra usando de opressão, o povo da terra estava roubando e fazendo violência ao pobre, o povo da terra oprimia injustamente ao necessitado e ao estrangeiro. Meus amigos, aí nós vimos aí 14 motivos que esse povo praticava. E eu tenho reparado numa coisa aqui que é bem triste. Às vezes você quer uma profecia e quer uma visão para sustentar o seu negócio. E sabe que isso vem para você? Isso pode vir para você. Se seu coração endurecer em relação a Deus e você desprezar Ele, isso vem. Sabe para quê? Para você cair. Cair no laço. Cair mesmo, porque você rejeitou a salvação de Deus. Você rejeitou a palavra de Deus. Por isso que vem a operação do erro, para você dar crédito à mentira. Você tem que tomar cuidado. A regra é andar nos caminhos de Deus. A regra é, se você percebe que você está fazendo coisas erradas, se volte e se arrependa, antes que seja tarde e antes que um profeta te anuncie o que você quer ouvir, e não o que Deus planejou para que você ouvisse. Ezequiel 22 começa dizendo: demais veio a mim a palavra do Senhor dizendo. É assim que começa o verso de número 1. O verso de número 31 encerra: por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz o seu caminho, que o seu caminho lhes caísse sobre a cabeça, sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. Olha aí, nós estamos vendo aí no verso 31, o seu próprio caminho, quer dizer, as suas consequências dos seus atos translocados caíram sobre eles mesmos. Olha que terrível. O Senhor então procurou no meio delas, no meio deles, desses todos, se havia um homem que se levantasse e reparasse o muro, as brechas perante ele nessa terra, a fim de não destruí-la. Contudo, a busca foi em vão, não havia tal homem. Por isso que se indignou ainda mais, e com fogo do seu furor os consumiu, fazendo os seus próprios caminhos caírem em suas próprias cabeças. E se houvesse intercessores que tapassem as brechas e se deixassem se desgastar pelo povo de Deus, e se houvesse, certamente teriam sofrido menos. O melhor a se fazer então é logo cuidar dos intercessores. Palavra-chave, hein? Forte. Levanta aí uma equipe de intercessores para que você não caia, para que você esteja atento. Vigiai e orai. Primeiro vigiar. Então levanta aí essa equipe. Amanhã estaremos vendo aqui o Olá e o Olibá, Samaria e Jerusalém. Experiente, sabe aonde? Na prostituição. Misericórdia. Ezequiel 23, amanhã com 49 versículos. Inscreva-se no nosso canal, conheça nosso blog e site jamaisdesista.com.br. Todos os dias estamos aqui com uma palavra de Deus. A parte escrita dessa narrativa se encontra no nosso blog e site jamaisdesista.com.br. Também nossa loja virtual encontra-se à sua disposição tanto material que nós temos, tantas bíblias, tanta coisa bacana, boa mesmo para você. Nós temos aí Os Semeadores, www.ossemeadores.com.br. Nossa rádio tem programação todos os dias, às 8h30, oração e pregação e oração. Todos os dias, sem falta, na radio.ossemeadores.com.br. Também às 15 horas, no sábado, nós temos o pastor Johnny Ramos, diretamente da Suécia, transmitindo o programa Momento Missionário, Palavra de Vida da Igreja Os Semeadores. Estamos aí divulgando a palavra de Deus cada vez mais. A todos um bom dia, fiquem com Deus, obrigado. Curta aí nosso vídeo, inscreva-se, compartilhe, divulgue. E como dissemos sempre, Maranata. Ora, ora, vem Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério. Amém.